Sejam bem-vindos a mais um quadro nosso sobre reflexão da mensagem pregada no domingo. E hoje eu estou aqui com o presbítero Júlio. Bem-vindo, Júlio. Agora estamos mais uma vez lá do Apóstolos, né? Mais uma vez, pastor. Mas é sempre um prazer, né? Porque é a oportunidade de ouvir também e de aprender. E nesse domingo foi muito especial. Pela manhã tivemos um culto e à noite também, né? E aí foi bem importante nós termos aí esse momento de reflexão. Muito bom. O Júlio, ele trouxe para nós uma reflexão, uma mensagem baseada no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 39, e o texto está aí na descrição do vídeo, você pode ler. E o tema que ele colocou para nós, né, foi 5 motivos porque nós, cristãos, não precisamos nos desesperar. Um tema atual, né, necessário para as nossas vidas. E, Júlio, algo bem interessante, né, dentro de todo esse sermão, principalmente ali quando você faz a abertura, é uma frase que realmente chamou a atenção e mostra, né, a questão da nossa preocupação de uma pregação cristocêntrica. E você diz assim: a vida de Jesus é manifestada cheia de glória desde o início da sua atuação. Como que nós podemos ver essa glória? Sem dúvida alguma, pastor, se deleitando nas Escrituras, buscando conhecer mais e mais o autor principal da Escritura. A Bíblia é sobre Jesus. Essa semana, inclusive, tinha um hino muito na minha cabeça, chamado Divino Companheiro, aquele Sim. Fica, Senhor, Sim. já se faz tarde. Eu ouvi ele umas 10 vezes em versões diferentes. E creio eu que para a gente poder contemplar mais a glória do Senhor, é claro, a gente deve caminhar com Ele no dia a dia. Isso. É importante nós olharmos para a Escritura e buscarmos encontrar Cristo em todos os textos. Afinal, a Bíblia fala sobre a pessoa do Senhor Jesus. De Gênesis a Apocalipse, Ele é a pessoa principal das Escrituras. Então, lendo qualquer passagem da Escritura, a gente deve perguntar: onde Cristo está aqui? Porque Ele está lá. É importante a gente ter essa reflexão, pastor. E conforme a gente vai conhecendo ao Senhor, a gente vai se maravilhando com a glória dele. É uma consequência. Sim. Quanto mais nos conhecemos a Cristo, mais nós nos maravilhamos com esse contraste dessa grandeza e, ao mesmo tempo, dessa humildade de amar pessoas como nós. É interessante, né, que o hino que você lembrou, ele está dentro do contexto do texto que você citou lá também, né, dos 2 discípulos no caminho de Emaús, e que depois que Jesus manifestou, né, a graça dele ali, deu paz a eles ali, eles puderam então descobrir que era Jesus. Verdade. E eu gosto do texto que fala que, por acaso, enquanto ele falava, nosso coração não ardia. É algo lindo de se ver, a companhia do Senhor, o estar com o Senhor. Eu estava conversando com o irmão Robson recentemente, e eu falei para ele, aquela pergunta que Jesus faz para o cego, né? Fala bem assim: que queres que eu te faça? Eu falei: se Jesus encontrasse com você ou comigo e te fizesse essa pergunta? Aí ele até citou um outro hino também. Ele citou o hino Dá-me um coração igual ao seu. Sim. Eu falei: sua resposta é melhor que a minha. Aí eu citei o hino do Fica, Senhor, já se faz tarde. Mas eu creio que é esse andar com o Senhor, é ter a companhia dele constantemente, que de fato vai nos deixar com o coração aquecido e vai nos livrar do desespero que essa realidade tenta imprimir em nossas almas. As circunstâncias, né, elas fazem com que a gente muitas vezes ali viva em desespero, nossa circunstância, o nosso dia a dia ali. E para muitos, né, até esse desespero, ele vai além dessas questões ordinárias, né, do nosso dia a dia. Qual que é a raiz do desespero, né, que consome a alma aí de tantas pessoas? O desconhecimento do Deus a quem servimos. Quem conhece o Deus a quem se serve pode falar como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Sim. Se olharmos para a vida do apóstolo Paulo, ele teve 3 naufrágios, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, entre outras perseguições que ele sofreu, mas ele termina dizendo: eu sei em quem tenho crido. É de fato o conhecimento da pessoa de Deus que vai nos sustentar nessa situação, de você olhar em meio à tempestade, mesmo quando Deus está em silêncio. E sim, muitas vezes Deus está em silêncio. Você pode dizer: eu sei em quem tenho crido. Do contrário, se você não conhecer a Deus de verdade, não caminhar com Ele no dia a dia, situações triviais podem se assenhorar da gente e nos colocar em profundo desespero e sentimento de estar perdido. Mas devemos nos lembrar, pastor, que nós estamos nas mãos de Cristo Jesus. E Ele fala que não lança nenhum de nós fora e que ninguém tem poder para tirar um de nós das mãos dele. Sim. Isso deve nos confortar. Fala: não,
Tá difícil, tá, mas eu sei como termina a história. Exatamente. A gente tem um spoiler do final, pastor. A gente sabe como termina. Exato, isso é muito bom. Interessante, né? Que só a introdução aqui já faz a gente refletir sobre coisas tão profundas, né? E é interessante também perceber que, assim, no discorrer aí agora, né, do corpo aí, do sermão aí, anotei algumas coisas aqui, né? Que você mostra ali por que a gente não precisa se desesperar. Então, beleza, tem tantas coisas acontecendo ao nosso redor, mas o cristão, ele não precisa se desesperar. E aí você coloca nas suas divisões, ela focando em Deus, focando em Cristo, né? Em Deus, o seu caráter, aquilo que Ele proporciona para nós. Por exemplo, primeiro você coloca ali no primeiro tópico que Deus é soberano. E aí, como consequência também, né, dos atos dele, ele é perdoador. No tópico 2, você coloca que Deus perdoa, os nossos pecados estão perdoados, né, porque Deus perdoa. Aí, quando você vai um pouco mais adiante, você coloca a respeito de Jesus, ali, o Filho de Deus, né, mostrando ali a questão dos benefícios dele. Primeiro, né, no tópico 3, você fala que ele está vivo. É o Senhor, é o Salvador que está vivo. E aí lá no 5 você fala que ele voltará. E no meio fica ali aquela questão da nossa esperança. Sim. Então isso gera, né, tanta expectativa. E a minha pergunta é, então, qual o impacto, né, dessas verdades em nossas vidas? De forma assim que a gente possa confiar e não desesperar aí na nossa jornada. A paz. A paz que excede todo entendimento. Eu creio que esse é o grande impacto que o Senhor proporciona na nossa vida, baseado nas palavras que Ele disse para cada um de nós. Quando nós olhamos para as Escrituras e nós nos deleitamos sobre ela, nós podemos observar que nós só tínhamos um problema de verdade. E o nosso problema é que nós estávamos na posição de inimigos de Deus. A Bíblia fala que nós éramos odiosos de Deus. A Bíblia também vai dizer que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Vai dizer também que nós éramos como alguém perdido e sem esperança e sem Deus no mundo. E tudo isso passou. Tudo isso está no passado, porque agora nós somos chamados de filhos, nós somos chamados de amigos de Jesus, nós somos chamados de herdeiros da promessa, de sacerdotes, nação santa, sabe? São tantas coisas que Deus coloca sobre nós mediante Cristo, que isso, sem dúvida alguma, pode trazer paz às nossas almas. Interessante que, assim, as pessoas, elas reconhecem, né, que Deus é soberano e tal, mas muitas vezes ela fica com aquele medo dele e não consegue ver os benefícios que ele traz diante dessa sua sabedoria. Da mesma forma, né, como Jesus Cristo, que ainda está vivo e que vai voltar, ele também, né, gera uma expectativa boa para a nossa caminhada. Por que muitas vezes não acontece isso, né, no coração e na vida de muitas pessoas? Essa convicção, né, dessas verdades. Em relação aos crentes ou aos descrentes? E aí? Tem diferença? Sem dúvida alguma. Olha, em relação aos descrentes, eles não podem provar disso se não vierem para Cristo. A oração do descrente deve ser sempre baseada na ideia de: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, como o publicano orou em Lucas 18. Agora, quem está em Cristo, quando ele não tem essa paz, que acabou de ser citado, essa tranquilidade, geralmente ela é oriunda da ideia de você ter Deus como um amuleto, de não ter Deus como um relacionamento. Muitas vezes a gente entra numa casa, inclusive crentes, e vê a Bíblia aberta. Está no Salmo 23, Salmo 91, ou então você observa que a pessoa só toca na Bíblia no domingo porque é o dia de ir à igreja. Se você se relacionar com Deus nesses padrões, certamente você não vai ter um relacionamento real com Ele. Você não vai usufruir e gozar da presença dEle de segunda a segunda. E quando você coloca Deus na posição de amuleto, Ele se ausenta. Porque Deus não aceita ficar nessa posição. Ou você se relaciona com Ele de verdade, ou então não há relacionamento. Muitos de nós hoje não nos relacionamos com o Senhor. E Ele nos convida a isso, a andar com Ele, como Enoque andou, sabe? A caminhar com Ele, a conhecê-lo dia após dia. Nós falhamos muito quando tratamos Deus como um amuleto, conferindo a Ele, que é o Senhor dos Senhores, que é o Criador dos céus e da terra, que é aquele que é de eternidade, e eternidade é Deus, quando nós o tratamos como outros tratam os ídolos. Deus não aceita essa posição. Nós precisamos nos relacionar com Ele, pastor. É necessário ter um relacionamento
dia a dia com o Senhor. E esse relacionamento, ele vai nos enriquecendo e nos enchendo de Deus dia a dia. Então você vai tendo uma compreensão da realidade que só Deus pode dar. E aí aquele desespero que a gente falou no começo, ele vai embora, porque, como eu disse, a gente pode olhar para as Escrituras e observar, a gente sabe como a história termina. Sim. Então, vira e mexe, é o meteoro que está vindo para a Terra, é o terremoto, é o maremoto, é o vulcão, é o 2012, é o bug do milênio. Toda hora tem um pânico Sim. diferente que assombra a humanidade. Mas quem está em Cristo está seguro, Ele é o nosso castelo forte. Maravilha. Nossa, a questão é, né, estar cheio de Deus é o que é especial, né? E eu quero resgatar uma pergunta reflexiva que você fez lá no início, né? Fechando aqui para nós aqui, mas aquilo que você falou lá no início, assim, que é uma pergunta reflexiva. Nós amamos a Deus? E aí? O que a resposta a essa pergunta, né, pode influenciar tanto na nossa confiança quanto no nosso desespero? Olha, pastor, a resposta para essa pergunta, geralmente ela é de impulso. A gente fala sim, nós amamos a Deus. Mas com qual intensidade? Sabe? Se nós colocamos enumerar em intensidade, como é o nosso amor por Deus? Nós precisamos entender que o nosso amor por Deus é essencial como mandamento da parte de Deus, porque a gente tem a impressão de que aquele que é amado é que é beneficiado. Mas, na verdade, quando nós amamos a Deus, o benefício maior está em quem ama e não em quem é amado. Nós não podemos beneficiar a Deus. Pelo contrário, nós somos constantemente beneficiados por Ele. E podemos esquecer jamais também, pastor, que Ele nos amou primeiro. Sim. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E crescer em amor em relação a Deus é uma consequência do crescer, de novo, em relação ao conhecimento de Deus. Quando eu conheço a Deus, eu o amo. Quando eu conheço a Deus, há aquela exclamação, aquela expressão, afinal, que Deus é esse? Entende? Que Deus é esse que é santo, 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 e ao mesmo tempo se inclina para ouvir a oração de pecadores. Que Deus é esse que tem uma grandeza tamanha que não cabe dentro da criação, mas se colocou dentro de um bebê na manjedoura. Sim. E andou entre nós, passando pelas dificuldades que nós passamos. Que Deus é esse? Sabe? Isso, essa admiração, esse maravilhamento, nós precisamos resgatar isso. Os cristãos do passado, que a gente olha para eles e fica tão admirado, fala, como que eles tinham isso? Sim. Tem um texto, pastor, de dois irmãos, eles eram moravianos, se não me falha a memória, em que eles se venderam como escravos para poder pregar o evangelho para um grupo de escravos que estavam em uma ilha. Okay. Não era um ano, vou ali um ano pregar o evangelho. Não, você se vendeu, porque era a única maneira. Toda, né? Exato, era a única maneira de acessar aquela ilha. Por que esses homens fizeram isso? Por que nós fazemos tão pouco? Porque coisas tão... Ir na praça pregar um dia na semana para nós é tão pesado. E para esses homens, no porto, quando eles estavam partindo, um deles grita alto para a igreja que estava lá, que o cordeiro que foi imolado receba a glória que lhe é devida. Porque nossas vidas não são nossas, são dele. Sabe? Nos falta isso. Aí a gente olha e fala, por que eles eram tão assim e nós somos tão fracos, tão débeis? Eu creio que vem de duas situações. Primeiro, do conhecimento que eles tinham de Deus. Tinham muito conhecimento da pessoa de Deus. E a consequência disso era um amor incondicional, era um maravilhamento, era uma admiração. Tem muita gente entre nós, pastor, cristãos, que vem na igreja todo domingo, mas que não nutre uma admiração verdadeira por Deus. Mas quando ele vai falar de algum cara importante da nossa realidade, ele fala, no tom de voz dele, você percebe, fala, rapaz, fulano admira muito Cicrano, mas quando ele fala do Deus vivo, você vê que o tom não é o mesmo. E isso me entristece. E é comum entre nós. É muito difícil. Bom, teríamos muitas coisas a falar aqui, mas fechando aqui, sim, né? Aquela respostazinha, né, que nós precisamos aqui de você, viu? Porque todo sermão, ele tem uma motivação e ele também, né, ali requer uma resposta. E aí, qual a sua motivação e qual a resposta que você aí deseja ver naqueles que ouviram essa palavra?
Tem um texto, pastor, que eu amo demais, e tem um irmão aqui na igreja que tem ele no WhatsApp. Legal. O irmão Cláudio. O irmão Cláudio está lá no WhatsApp, que está em Jeremias que escreveu, né? Está em Lamentações. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando a gente pensa nesse texto, a primeira coisa que a gente quer lembrar é lembrar de lembranças. Mas eu quero te fazer um convite diferente. Eu quero que você traga à memória as promessas de Deus sobre a sua vida. No último domingo, a intenção do meu coração era relembrar verdades que muitas vezes na nossa caminhada ficam ofuscadas pelo dia a dia. Relembrar verdades que fizeram nosso coração queimar no começo da nossa conversão. Nós olhávamos para aqueles textos e ficávamos maravilhados, impressionados com ele. E depois, com o decorrer da caminhada, parece que isso vai ofuscando, vai ficando ao longe, no horizonte. E de tempos em tempos, a gente tem que trazer de volta esses textos. E a intenção seria essa, pastor. A intenção do meu coração nessa pregação foi essa: trazer de volta à nossa lembrança aquilo que nos dá esperança. Mas não as coisas do passado, mas as promessas que Deus tem sobre a sua vida, sobre a minha e daqueles que nos assistem. Há promessas de Deus sobre nós. O mal que hoje está ao nosso redor vai acabar um dia. Ele tem prazo de validade. E nós vamos habitar junto com Deus, vamos contemplá-lo face a face. A gente não consegue nem entender o que é isso. E toda a malignidade que está ao nosso redor será banida para sempre. Haverá um grupo de pessoas de todo povo, nação e língua que Cristo comprou com o seu sangue, reunidos em adoração perfeita a Deus. E a maldade não mais existirá. Isso, pastor, é algo que me deixa profundamente esperançoso. E é uma esperança que não pode falhar. E meu desejo é esse, é compartilhar dessa esperança. Falar, irmão, entendeu? Fica firme, fica firme. Nossa, como diz os árabes, maktub, está escrito. Nosso futuro está escrito. Podemos descansar. Muito bom. Obrigado, viu, por esse momento de reflexão aqui, né? Eu que agradeço. Aqueles que estiveram conosco pôde ver na íntegra ali a questão da mensagem, né? E agora você está tendo um aperitivozinho daquilo que nós alimentamos nesse domingo. E aí, nosso programa termina por aqui, né? E esperamos que na próxima semana a gente retorne. E eu quero deixar um convite para você. Nessa quinta-feira nós teremos um momento de estudo e oração. Vai ser na casa da nossa irmã Josa. Então entre em contato aqui com alguém da igreja que saiba onde que é o local e você é bem-vindo. Final de semana nós temos já um trabalho com os jovens, adolescentes, eles têm ali a sua rotina, entre em contato também para saber. E no domingo, às 19 horas, nós temos um culto aqui, que Deus esteja também abençoando sua vida, você é bem-vindo no nosso meio. Que Deus abençoe, tenha uma boa semana.